Então vamos lá. Saúde da igreja com a paz do Senhor. Vamos à chamada. Amém. Pastor. 2 Timóteo 2:1. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça de Cristo, a graça de Cristo Jesus. Marlon. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Romanos 12:12. Pode não tem problema não. Não, você quer falar outro? Esse era do irmão. Não, que bênção. É mesmo? Ô, glória. Então repete, que é palavra de Deus para nós. Glória, então amém. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Romanos 12:12. Amém, glória a Deus. Fala, Lívia. Então me invocareis e passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Glória a Deus. Jeremias, capítulo 29, versículo 12 e 13. Amém. Cleiton, pode falar o mesmo, Cleiton. Esqueci de um Como é que começa, Marcos? Não sejais vagarosos no cuidado, sejais fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sejais pacientes no dia da tribulação e perseverai na oração. Amém. Lígia. Torna dar-me a alegria da sua salvação e sustém-me com o espírito voluntário. Salmos 51:12. Disse-lhe Jesus e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Amém. Capítulo 14, versículo 6. Amém. Só a Rayane não trouxe a Bíblia, né? Perseverantes na aprovação e vigiando na oração. Então tá aí. Os irmãos estão passando adversidade, tribulação, perseverança e oração, que Deus vai dar vitória. Isso. Vamos lá. Semana passada nós deixamos umas pendências, mas eu quero saber se ficou ainda dúvidas sobre a semana passada, sobre aquela conversa de que Deus usa o diabo para provar o ser humano. Ficou tudo certo sobre aquela conversa ou ainda ficou dúvida? Eu creio que Deus permite, sim. Deus permite. Ele pode... Deus usa o diabo para provar o ser humano? Essa é a pergunta. Porque, segundo a colocação da Ligiane, Deus usou o diabo para provar Jó. Porque nós estávamos no contexto de Tiago capítulo 5, onde fala que Deus não tenta ninguém. Tá certo? Então a diferença entre provação, onde Deus refina o crente, como se fosse na olaria, colocando barro, amassando, formando e colocando ele no forno, onde a Bíblia diz que o fogo refina o ouro. Provação é isso. É você estar sendo moldado, porque a aprovação vai mostrar quem você é e o que você precisa mudar para agradar a Deus. Ponto 2, tentação.
Tentação é consequência dos pecados que já estão dentro de nós. E o diabo é oportunista para usar desse mal que está dentro de nós, para usar a gente para se rebelar contra Deus. Então, no contexto de Tiago 5, o diabo quer provar para Deus, né? Provar para Deus que ele pode usar a criação para se rebelar contra ele, assim como Lúcifer também se rebelou. Quando ele quer tentar Jó, quer provar para Deus que Jó só é fiel, digno e reto, porque Deus abençoava ele. Enquanto que Deus, em toda a sua onisciência e onipresença, sabia que o coração de Jó não estava nos bens materiais e em toda a sua possessão. Essa foi a pergunta. Entenderam o contexto? Está sanada a questão? Podemos prosseguir? Fala, pastor. Porque a Bíblia, eu me lembro bem que a Bíblia fala que de Deus ninguém é tentado. Né? Que Deus não tenta ninguém. Deus não tenta ninguém. Então, a maldade que já está dentro de nós, que é a palavra de Deus, os frutos do Espírito vêm tentando adentrar dentro de nós, que fique registrado que nós tenhamos o fruto do Espírito, para realmente acabar com essa vulnerabilidade, né? O inimigo tem de nos tentar, né? Então é isso. Se alguém mais quiser falar, pode falar. A gente precisa sanar essa parte hoje. Seu microfone. Tá. O negócio é o seguinte. O Satanás foi lá, né, em Deus, e perguntou se ele poderia tirar os bens de Jó, né? Não foi assim? Foi assim que a Bíblia relatou. Mas Deus permitiu. Sim. Então. Por quê Deus permitiu? É que não está na minha cabeça. Vocês têm que pôr em primeiro lugar na cabeça de vocês: Deus é soberano. Ninguém contesta o que Deus faz. Deus faz. E Ele não precisa dar satisfação para ninguém do que Ele faz. Ele faz porque Ele quer fazer. O problema do ser humano é querer justificativa para tudo. Tá? Então vamos primeiro pontuar a soberania de Deus. O mal foi criado por Deus, ou foi criado, ou nasceu simplesmente do nada? Mas a palavra de Deus diz em Jó que Deus criou o bem e o mal. Se eu não me engano, está lá em Jó capítulo 5. Sim, escolha deles, presta atenção. Os anjos têm o direito de escolher entre servir a Deus e não servir a Deus. Porque como foi a oração do Marlon, Deus não quer nada obrigado, Ele quer por amor, por gratidão. Esse mal que Deus criou foi o mal em referência às adversidades, em referência às consequências do pecado. Elas vão vir, porque existem leis espirituais vigentes. Vocês entendem isso? O mal, sim. Olha só, você falou aí que Deus usa o mal. O texto que você leu hoje, aliás, você comentou de Saul, 1 Samuel 16, diz que Deus tirou o espírito de Saul, o Espírito Santo tirou de Saul e deu para Davi. Porque quando Jessé chamou os filhos e Samuel ungiu Davi, a Bíblia diz que o Espírito Santo tomou posse de Davi. Tudo bem até aqui? Só que Saul já vinha se rebelando contra Deus, há quanto tempo? Desobedecendo a Deus. Tanto é que em 1 Samuel capítulo 16, Deus fala para Samuel assim: Samuel, até quando você vai insistir com Saul se eu já o rejeitei? Então ele tirou o espírito dele e permitiu o mal se aproximar de Saul, para que ficasse evidente quem é de Deus e quem é do diabo. Porque dentro do contexto de 1 Samuel capítulo 16, Deus já vinha alertando Saul da desobediência, que é rebelião. Desobediência é rebelião.
É insubmissão à autoridade de Deus. Saul queria fazer as coisas da cabeça dele. Então, crente, quando que quer fazer as coisas da sua cabeça, está se rebelando contra Deus. Então o Senhor permitiu que o mal chegasse em Saul, atormentasse a vida de Saul, porque ele tinha rejeitado a Deus primeiro na sua rebelião. E aí a palavra de Deus fala em Romanos capítulo 1, que acontece isso hoje. As pessoas estão com o coração tão duro que estão se afastando de Deus. A gente está falando do amor de Deus para eles, e eles estão se afastando de Deus cada dia mais. O Deus desse século, cega o entendimento deles. A Bíblia diz que o coração deles são mais endurecidos. Fica mais difícil de entender. E então lá no final de Romanos capítulo 1, Deus fala: então eu entrego vocês às suas próprias paixões. Vá, viva o que vocês querem. Só que as consequências e a cobrança vai vir. Quer ver outra coisa? Acontece muito hoje. Romanos capítulo 1. Olha só. Primeiro livro de Reis, capítulo 22. Está contando a história de Acabe. Está contando a história de que Acabe queria a guerra. Está falando, olha só, que os profetas que estavam no palácio, Deus permitiu, está lá no versículo 12, se eu não me engano. Deus permitiu que um espírito de engano, abre aí, Lili, um espírito de engano entrasse nos profetas para profetizar mentira e enganar o povo. Primeiro livro de Reis, capítulo 22. Abre aí, Paulo, para nós. Primeiro Reis 22. Isso. 22? Primeiro Reis, capítulo 22. Vê se é isso mesmo. Estou no 22. Versículo 12, vê se é que está escrito. Amém. Todos os profetas profetizaram assim dizendo, sobe Remote, Sobe a Ramote, Gileade, e triunfarás, porque o Senhor a entregará nas mãos do rei. Então o profeta está falando aqui para o rei, ó, sobe a Ramote de Gileade, porque o Senhor vai entregar a vitória para vocês. Só que existe um profeta aqui chamado Micaías. E esse profeta está dizendo que eles vão ser condenados, que eles estão debaixo de desobediência, que eles estão fazendo tudo que desagrada a Deus. Mas os profetas do rei, que são bancados pelo rei, eles estavam falando o que o rei queria ouvir. A Bíblia diz aí que havia um espírito de engano nos profetas, que Deus permitiu. Deus permitiu. Então, irmãos, fica claro que Deus usa quem Ele quer. O importante é saber, então Deus usa o mal para tentar o ser humano? Não. Primeiro o ser humano se rebela. Esses profetas e esses sacerdotes, vocês lembram que eles já estavam totalmente contaminados com a idolatria e a prostituição de Acabe e a sua mulher. Concordam comigo? Sim ou não? Os profetas de Acabe. Tanto é que Elias vem em 2 Reis 18 fazer o quê? O desafio. Acabe, antes de casar com Jezabel, ele servia a Deus. Mas por causa de uma aliança política, ele acabou se misturando com quem não devia e pecando contra Deus. Então Deus avisa uma vez. Deus faz isso com a gente, avisa duas. Vocês estão errados, volte, se converta, se arrependa. Olha o texto de Ezequiel. Jeremias passou 40 anos chamando a atenção de Judá para que houvesse arrependimento, houvesse mudança de mente, mudança de atos, mudança de vida, converter-se dos seus maus caminhos e fizesse a vontade de Deus. Mas o coração estava duro e corrompido pelo pecado. O que Deus faz? Traz o juízo. Olha só, por que existe o joio e o trigo dentro da casa de Deus? Deus então não poderia permitir, né? Se a gente fosse pensar desse jeito, está certo esse pensamento ou não? Por que Deus deixou o inimigo plantar o joio no nosso meio?
Essa é a resposta. O espírito que estava em Saul era um espírito que queria destruir Davi. Você vê que mais na frente, no capítulo 19, Davi está lá tocando para Saul, para ele ser liberto por esse mal. E de repente ele fica mais furioso do que tudo e lança, né, joga uma lança de ferro sobre Davi, para matar Davi. Tamanha fúria do inimigo. Então Deus permitiu, porque assim, o diabo não faz nada sem a permissão de Deus, irmãos. Nada. Foi o que aconteceu com Jó. Vocês estão entendendo ou ainda tem dúvida? Senão a gente não consegue seguir. Não tenho mais dúvida. O Senhor permitiu que o diabo fosse lá tentar Jó, porque o Senhor já conhecia o coração de Jó. Sabia que era reto e não ia cair nas tentações do calça apertada. Isso. Né? O que eu entendo é assim, que Deus ele não trabalha com regras, né? Por exemplo, se ele fez isso, se a Bíblia relata isso, de que ele permitiu que o diabo pudesse peneirar, né? Peneirar Jó, ele disse que iria peneirar ele. Então, por que ele fez isso? Isso foi a vontade soberana de Deus. Quando Moisés pediu para ver a Deus, o Senhor deixou esse versículo, nunca sai da minha cabeça. Deus falou assim para ele: Moisés, eu terei misericórdia de quem eu aprover misericórdia. Então não depende do que como nós enxergamos. Deus, ele trabalha. Se ele quiser, por exemplo, às vezes as pessoas se questionam como que ele pôde liberar Davi. Davi segundo o coração de Deus, o homem que mais pecou, matou, adulterou, né? Mas Deus houve arrependimento. Isso, houve arrependimento. E tem pessoas que muitas vezes, cara, que faz tanta coisa errada e Deus continua ainda abençoando com misericórdia, mas esse é o projeto de Deus lá na frente. A gente não sabe como Deus enxerga, né? Guarda isso que o pastor falou, que vai com a palavra de hoje. A pessoa peca e Deus tem misericórdia. Foi isso que você falou? Guarda isso. Guarda isso. Nós vimos em Ezequiel 18, quinta-feira, de que o justo, ele cai, erra. Mas se houver arrependimento, Deus perdoa e restaura. Foi o que aconteceu com Davi. Tá certo? Isso que o pastor acabou de colocar é o que nós vamos ler em Romanos capítulo 6. Não sai ainda de 1 Reis, para a gente terminar aqui. Você já concluiu? Aqui no versículo... Deixa eu ver aqui. Quantas vezes? Vamos ler do versículo 13. O mensageiro que havia a chamar a Micaías falou-lhe dizendo, eu estou em 1 Reis, capítulo 22, versículo 13. Eis que as palavras dos profetas unanimemente anunciam o bem ao rei. Seja agora a tua palavra conforme a palavra de alguns deles. Anuncia o bem. Olha só o que o mensageiro vai lá com ordem do rei e fala assim, ó, todos os profetas disseram que o rei vai ser próspero na guerra. Você, por favor, vai lá e fala e confirma o que os profetas disseram. Fala também bem. E aí segue. Micaías respondeu, vive o Senhor, que o que o Senhor me falar, eu direi. Porque ele não era um profeta vendido. Veio, pois, ao rei, e o rei lhe disse, Micaías, devemos ir à luta por Ramote de Gileade, ou a deixaremos? E ele respondeu, sobe, e serás próspero, e o Senhor entregará na mão do rei. E o rei lhe disse, até quantas vezes te farei jurar que não me digas, a não ser se for a verdade no nome do Senhor? Micaías ainda chega lá e fala, sobe, o Senhor vai te dar um inimigo na sua mão. No meio do caminho, o camarada, né, ele falou assim, ó, só vou falar o que Deus quer que eu fale. Mas diante do rei, o que ele fez?
vai lá, já que você quer ir, vai. Cinicamente, Micaías falou para ele, vai que o Senhor vai te dar o inimigo na sua mão. Mas aí o rei, sabendo que Micaías não era esse tipo de homem, falou assim, ó, em nome do Senhor, só fale a verdade que o Senhor te disse. Então o rei disse, quantas vezes te farei jurar? Versículo 17. Então ele disse, eu vi todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E o Senhor disse, estes não têm senhor, volte-se para sua casa, cada um em paz. Isso Micaías falando para Josafá. Então Deus falou, vocês vão perder e não tem como ser de outro jeito, porque Deus não está nesse negócio. Porque Josafá estava fazendo aliança com pessoas que não estavam agradando a Deus. E ele ainda queria o apoio, porque ele estava se aliançando. Josafá, rei de Judá, sul, tá? Ele estava se aliançando com Acabe, norte, esposo de Jezabel, que estava indo contra um outro rei da Síria. E Deus falou que não estava. Que Josafá não era para estar se misturando com Acabe. Por isso que Deus permitiu que o espírito de engano entrasse nos profetas de Acabe. E entrasse nos profetas de Josafá, para enganar ele. E a Bíblia diz que ele ainda teimou no final. Hã? Rei. Josafá era rei. Que você segue o texto aqui e vai dizendo que ele foi para a guerra. Ele teimou. E isso, os profetas comprados. E hoje é diferente, irmãos. Profeta, ó a caneta. Em que se consiste um profeta? O profeta é aquele que leva o povo para Deus. Traz conserto, retidão. E faz o povo saber o que Deus quer falar. E foi a sua oração. Senhor, não é o que a gente quer ouvir, mas o que o Senhor quer falar. E normalmente Deus vai falar aquilo que não agrada a nossa carne. Por isso que os falsos profetas estão aí profetizando casa, carro, comida, paz. Você pode ver muita profecia na internet falando sobre paz, sobre vitória, um falso avivamento. A igreja vai ser avivada. Não tem como se não houver arrependimento. A igreja está cada dia mais longe de Deus. Como é que vai ter avivamento? Está perdido. O espírito de engano Deus já permitiu. Tanto é que em João está escrito que o espírito do anticristo já está no meio de nós. O espírito de engano. Está vendo o que acontece lá? Olha só. Olha só. O espírito de engano está na igreja. Para isso, Deus retira o seu espírito. E fala, já que o coração dessa igreja é endurecido, eu não vou mais estar nela. Aí o diabo tem liberdade, porque onde não tem luz, haverá trevas. É lei. No fim, se a gente pensar bem, a gente usa o termo permissão, mas tudo está condicionado ao arrependimento. Se a gente não se arrepender, se a gente não se humilhar na presença de Deus, quem vai dominar a gente é o espírito imundo. Porque o Espírito Santo vai sair. Ele não fica em casa suja. Ele não fica em casa, sabe, imunda. Que é o que a gente vai falar sobre isso. Até aqui está sanado? Outra coisa que você falou aqui é que o espírito imundo entrou em Davi. Você trocou os trem. Trocou. O espírito de Deus saiu de Davi. O Deus rejeitou Saul. Rejeitou Saul, né? O espírito de Deus saiu de Saul. E foi para Davi. Foi. E o espírito imundo se apoderou de Saul. Sim. Isso. Agora, para concluir, o que eu entendi, é que assim, Deus ele faz o que ele quiser. Sim. Né? Igual aquela passagem que Jonas foi para Nínive, foi certo. Profetizar contra aquela cidade, que Deus realmente ele queria destruir. Sim. Que o pessoal está muito pecaminoso. Sim. Só que chega um dado momento que Jonas sobe ao monte
né? ele fica esperando Deus destruir. É. Eu disse, Senhor, mas isso não vai destruir essa cidade, esse povo, não sei o quê. Mas Jonas não sabia que o povo tinha se arrependido. Ele ficou de longe. E agora eu vou sentar aqui que eu quero ver a destruição deles. Mas aí, o rei, o povo lá, se arrependeu dos seus maus caminhos. E eles queriam realmente conhecer a Deus, se humilhou. E Deus, na onisciência dele, perdoou. Porque Deus. é lei espiritual. Arrependimento verdadeiro, Deus revoga a sentença de juízo. Olha aí. A Bíblia fala que nem os animais comeram lá naquele. Todo mundo ficou de jejum. De em jejum. contrição. Porque jejum, irmãos, jejum é para contrição do coração. É para afligir a nossa alma. Jejum não é para outra coisa. Porque se fosse bom, todo mundo jejuava. Mas não é. É para subjugar o nosso ego, a nossa carne, enfraquecer. Tanto é que quando a gente jejua, fica com fome, fica fraquinho. Então o jejum é para enfraquecer a nosso corpo mesmo. Para que a gente busque mais a Deus e o nosso espírito seja fortificado. A parte de Jó deu certo? Sanou? De verdade. A outra está balançando a cabeça, junto com a mãe. A parte aí de Samuel ficou certo? Alguma dúvida? Podemos passar para a lição de hoje? Romanos capítulo 6. Cada um de nós vamos ler um versículo. Então a gente sabe que hoje nas igrejas estão o espírito de engano, o demônio chamado Piton, que está lá escrito em Atos capítulo 16, viu? Romanos capítulo 6. Todos acharam? Começar pelo Marlon? Cada um de nós vamos ler um versículo. Romanos 6, verso 1. Que diremos então? Continuarmos pecando para que a graça aumente? 2. De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morreremos? Ou não sabeis que todos quantos foram batizados em Jesus Cristo fomos batizados na sua morte? 4. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. 5. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. 6. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não servimos mais ao pecado. Pode ler o outro, 8, Ligiane. Está aí. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. 8. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Sabendo que, tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte não mais tem domínio sobre ele. 10. Pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Da mesma forma, considere mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Continua. Portanto, não permita que o pecado continue dominando o corpo mortal de vocês, fazendo que obedeça aos seus desejos. Amém. Amém. O Marlon, na sua oração aqui, falou sobre sermos gratos. Gratos. Diga assim: eu não sou mais o que já fui.
eu não sou mais o que já fui. Agora você pensa, o quem você era? Quem você era? Então você já não é mais isso. Quem é você agora? Salvo, liberto, justificado. Então, o que nós estamos meditando nessa manhã é: a santidade das nossas vidas é uma resposta a Deus como gratidão pelo que Ele fez por nós. Olha o que diz o primeiro versículo aí. Que diremos então? Continuaremos no pecado para que a graça aumente? Lembra que eu falei para vocês guardarem o que o pastor havia dito? Lembra, pastor? A pessoa peca e no fim vem misericórdia. Então a gente pode pegar, tem liberdade para pecar, crendo que no fim vai dar tudo certo? Sim. Som. Porque Deus, Ele tem misericórdia naquele que não conhece. Eu creio assim. Eu não conhecia a palavra de Deus. Deus me tratava com misericórdia. A partir do princípio que eu sei que não pode fazer, e eu continuo fazendo, para mim o sacrifício da cruz é em vão. Porque eu sei que não pode. Sim. Então a graça de Deus é o resgate de que nós não merecemos. É a salvação que a gente não merece. Efésios diz que a gente estava morto, não tínhamos nada. Romanos capítulo 5 diz que nós não tínhamos nada para poder oferecer para Deus. Romanos capítulo 5 diz que nós estávamos mortos, nós não tínhamos nada de bom para oferecer para Deus. Mas, no entanto, o Senhor nos amou primeiro. No entanto, o Senhor nos resgatou. Então, a nossa liberdade cristã não dá para nós concessão para pecar. Não dá. Porque a resposta de quem tem certeza que foi salvo por Jesus é: eu vou me separar. Morremos a morte dele. Quando ele morre pelos nossos pecados, não pelos pecados dele. Quando ele é crucificado, ele está sendo martirizado pelos meus pecados, pela minha condenação, pelos erros que eu cometi contra Deus. E ele está ali sendo martirizado para me trazer salvação, justificação, resgate, remissão, perdão, restauração, renovação, reconciliação com Deus, porque eu estava separado de Deus por causa do meu pecado. Então nós temos que dispor a nossa mente. Lembra que falamos sobre a alma semana passada? A gente pode dividir a alma em alguns pedaços. E a primeira parte da alma é a mente. A sua mente lidera você. Lembra que eu disse a vocês que quem leva a cabeça de vocês leva o corpo? Olha a cultura ideológica demoníaca que está no mundo. Mas aí vamos fechar um pouco mais o foco. Olha a cultura humanista demoníaca que está na igreja. Por isso que não é proibido, não estou proibindo, mas a Bíblia diz que nem é tudo que a gente pode fazer tudo, mas nem tudo nos convém. Nem tudo é proveitoso para nós. E a Bíblia diz que você tem inteligência para discernir o que é bom e o que é ruim. Só que a tendência daquele que não tem palavra de Deus em suas vidas é pender para a carne, a autossatisfação. Então, televisão não é tudo que crente assiste. Pessoa que recebeu Jesus como Salvador e toma santa ceia, irmãos, não pode assistir qualquer coisa. Não pode.
E se você pensar que na televisão tudo que está lá é para colocar na sua cabeça de que Deus não existe, de que tudo lá ofende a Deus, se eu fosse você, vendia a sua televisão. Tocava fogo nela, porque o mal que não serve para você não serve para ninguém. Agora, se a sua televisão, as coisas que você for assistir, servirá de crescimento para você, continue. Agora, se está trazendo, foi o que o Marlon falou aqui, tudo que a gente assiste tem morte, terror, sexo imoral, droga, faz apologia. Vocês notem que agora o mocinho é o bandido, não é mais, o mocinho está errado, o bandido é que está certo. Concordam comigo? Tá sim. Apologia ao abuso das mulheres, maus tratos das mulheres, homicídio, droga. Aí mostra aquele cenário bonito, mulher bonita, homem bonito, riqueza, carrão, tudo mais, e droga, sexo ilícito. Tudo isso para mostrar para você que os valores dessa terra são legais. Internet, o que você anda vendo na internet? A palavra do Senhor diz aqui em Romanos capítulo 6, a graça me dá direito de pecar. Lê o versículo 1 aí, por favor. Lê o capítulo 5, versículo 20. Onde o pecado abundou, a graça foi maior. Essa é uma fala de Paulo. Aí ele vem no capítulo 6, versículo 1 e fala: então quer dizer que essa graça, quanto mais eu pecar, mais graça vai ter, então eu tenho liberdade para pecar, porque significa que o montante de graça vai ser maior? Justifica? Não. Não. Por quê? A gente tem que dispor da nossa mente. Vamos deixar de ser preguiçosos. Vamos deixar de ser preguiçosos. Vamos debruçar, vamos dominar a nossa mente. Vamos estudar. Vamos ler tudo que vier debaixo do nosso nariz. O desenvolvimento mental é primordial para uma independência mental e física. Olha, os irmãos vivem aí pela vida fora, de dedinho, na internet, assim, o dia inteiro, toda hora. Isso não edifica, isso não acrescenta, isso não traz resultado nenhum. Vocês sabiam que o TikTok ele foi feito para trazer mais distração e a pessoa ficar muito mais tempo? E a dopamina que o seu cérebro libera quando você está conectado e toda hora lá, ela é rápida. Aí isso vai trazendo vício. Já tem doença psicológica para isso. Tem gente que quando o celular fala 5 minutos para acabar a bateria, a pessoa já fica desesperada. Cadê meu carregador? Cadê meu... Não, será que lá onde eu estou tem um carregador? Ou se o carregador serve no meu celular? E fica desesperado. Hã? Esquece. Vai carregar placa solar, né? É. Vai lançar agora. Não, aqui dentro, com essa luz, ele já carrega. É. E a internet vai ser conectada, Não vai, é conectada direto no satélite dele. Ah, ela já quer um desse, né? Tô vendo. Você viu, irmão? Apple. Deixa eu fazer um adendo aqui. A irmã está orando para o marido continuar pobre. Irmão, deixa eu te dar uma notícia. Deus deu nada mais, nada menos do que o diabo para ser nosso inimigo.
inimigo da mulher. Que a gente não é pouca coisa, não. Agora imagina sua mulher orando para você ser pobre, irmão. Acho bom você se converter. Se converter. Olha lá, o outro tá apoiando, vai ajudar na oração. Não, ele vai ajudar ela na oração. Ó. Ih, olha lá. Você acabou de ganhar um aliado na sua oração. Isso, seja humilde. Fica humilhado. Úmido. Então, a gente pode entrar nesse mérito depois, numa pastoral, né, mais particular. Isso mesmo. Vamos lá. Disponha da sua mente. A sua mente lidera você. Por isso que o sistema educacional do Brasil forma pessoas, com perdão da palavra, burras, tolhidas de conhecimento. Porque todo o sistema educacional do Brasil não ensina a pessoa a pensar. E quando vem para uma igreja dessa, que eu faço questão que vocês pensem, porque isso me deixa feliz em saber que eu estou lidando com pessoas inteligentes e que, possível for, melhores do que eu. Eu faço questão disso, porque significa que a gente vai avançar mais, vai crescer mais, e que a gente vai avançar e vai alcançar patamares maiores. E é isso que o governo não quer. E é isso que o governo da nova ordem mundial não quer. Não quer pessoas inteligentes e pensantes e críticas. E autocríticas. Para olhar para si mesmo e dizer, eu estou ruim e eu preciso melhorar. Desse jeito que eu estou, eu não vou a lugar nenhum e eu preciso mudar o percurso da minha vida. Ao contrário disso, o sistema quer que você fique conformado em passar o dedinho e olhando os feeds da vida, que é uma mentira. Porque aquela mulher não tem aquele corpo bonito. É filtro. Aquela mulher não tem aquele rosto bonito. É filtro. A vida daquelas pessoas não é rica. E elas também não são felizes. É mentira. Porque o sistema coloca isso lá para que você veja e você fique deprimido e você olhe para as suas condições à sua volta e você pense, eu não tenho nem como sair daqui, eu vou continuar aqui mesmo. Não tenha ânimo para lutar. Não tenha ideais para conquistar. Não tenha alvos para atingir. Sua mente. Deus fez você pensante. A Bíblia diz que você é imagem e semelhança dele. Você tem dentro de você um espírito criador, criativo, de liderança. Porque ele falou para você, lidere, não seja liderado. Você sabe por que a gente é liderado? Porque a gente é preguiçoso em querer capacitação para liderar. Porque para liderar não é fácil. Você precisa ter autonomia de pensamento e de capacidades para administrar as pessoas que estão à sua volta. E hoje temos a inteligência emocional para ajudar ainda. As suas emoções são as suas motivações. O que faz você levantar de manhã? O que faz você deitar à noite e olhar para pensar amanhã eu vou fazer isso, porque eu tenho um objetivo. Vocês já pensaram em fazer um plano para a vida de vocês? Alcançar alguma coisa para vocês? Para o bem-estar da família de vocês? Porque a Bíblia diz que você tem que produzir nessa terra. Quem foi que marcou o último, os 2 gols do jogo do Brasil? Richarlison. Você sabe o que esse menino faz? 10% do salário dele vai para uma casa que ele sustenta lá em Barretos. Essa casa é para emprestar e acomodar pessoas que vão lá para Barretos, no Hospital do Câncer, e que não tem condição de pagar pousada. Ali ele dá casa, comida e roupa lavada. E tem gente que fica meses lá, anos morando lá. 10% do salário dele. Esse menino, ele tem uma escola de futebol que está associada a uma outra escola infantil,
de primeiro grau, onde eles ensinam mais de 100 famílias, eles cuidam de mais de 100 famílias e suas crianças. Eles estão, não, 10% é para casa. Eles dispõem de mais dinheiro para esse projeto social que ele faz. Vocês entendem quanto é importante o dinheiro na mão de quem realmente tem um coração voltado para ajudar o próximo? Quanto que ele atinge? O quanto ele alcança? Se ele assiste 100 famílias fixamente todo mês, dando casa, comida e roupa lavada para essas pessoas crescerem, essa escola ensina as crianças, inclusive educação financeira. Não está dando para a criança ser tolhida e viver daquele jeito, escravo do benefício social. Não, está ensinando a pescar, como usar a varinha para pescar. Fora a escola de futebol que ele mantém. Vocês entendem o que é o dinheiro na mão de quem tem um coração voltado a ajudar os próximos, a pessoa? Sim. Agora, em vez da gente orar para não poder comprar o celular da Tesla, por que a gente não ora para poder ser próspero e a gente alcançar outras famílias e o dinheiro do celular a gente ajudar as famílias? Porque Deus quer que vocês tenham condição financeira nessa terra. Só que Ele não quer que vocês usem esse dinheiro para o bem-estar de vocês. Para regalia. Carrão, Rolex, roupa de marca. Não. Ele quer que você viva bem com a sua família, viva com dignidade, mas que o que interessa é você estar fazendo, que é ajudar quem precisa. Vamos dizer que se esse menino ganhasse 50 mil por mês na obra, isso significa que o Billy ganhou 150 mil, né? 50 dele. Porque ele é filho, ele é menor, ele ganha menos. Né, Marlon? Olha só, ganhou 50 mil. Com 5 mil que esse menino dá de dízimo, devolve, volta para a casa de Deus. O que a gente faz com esses 5 mil? Aí ele sentiu no coração de ainda falar assim, não, sogra, eu vou ajudar com mais 10%, que eu quero ajudar o orfanato. Então ele está depositando no reino de Deus 20% do que ele ganha. Eu dou minha vida, de verdade. Eu dou minha vida se Deus não abrir as comportas do céu e falar assim, não, mês que vem ele vai ganhar 200. Porque a Bíblia diz que Ele abre as janelas dos céus. Enquanto mais você retém, menos vai entrar na sua mão. Isso é matemática. E isso vale aí fora. Você já acha que essas pessoas milionárias, elas são mais ricas por quê? Elas têm um monte de trabalhos filantrópicos. Elas entenderam que 10% do que elas ganham, Roberto Justus tem cara de quem ajuda alguém? Esse cara tem uma obra filantrópica gigante. Vocês conhecem o Pablo Marçal? Um coach? Que agora é deputado estadual, é federal, aliás. Ele ajuda a construir poços na África. Ele dispõe do dinheiro dele e manda para uma instituição na África que ele tem para perfurar poços. E os poços lá são de que profundidade? 500, 600, 700 metros de profundidade. E é rocha, né? Quanto bem esse homem está fazendo para as tribos na África? E Deus abençoa o ímpio? Abençoa. Porque está fazendo o que o crente devia fazer, mas o crente não é convertido. Quero. Converte. Gente, aquele DJ, é Amarok o nome dele? Alok? Alok. Obrigada. Vocês viram o que esse homem fez na última vez que ele foi na África? Ele pagou cirurgia visual para uma senhora que ele viu lá. Ó, essa senhora já devia ter mais de seus 75 anos. E era coisa simples, gente. Catarata. Esse homem viu essa mulher. Por causa dessa mulher, esse homem recebeu Jesus na vida dele. Quanto que esse homem tem de dinheiro? Quanto, Rayane? Ele tem
escolas, orfanatos na África, cuidando, porque os pais morrem nas guerrilhas. E aí eles recolhem as crianças e cuidam, porque senão os guerrilheiros pegam para abusar e servir de escravo sexual, tanto menino quanto menina, e morrem de fome. E muitos deles oferecem o serviço sexual à troca do pão seco, porque na vida é sobrevivência. Ou você come ou você morre de fome. E aí o seu corpo, sua dignidade não vale mais nada diante da fome. Ainda tem gente que tem frescura para comer. Mas aí a gente está falando de dignidade. A gente está falando em aplicar para quem precisa condição de crescimento. Sim. Ele tem um monte de ações filantrópicas, espalhado tanto no Brasil quanto no exterior. Ele doa para instituições parte do dinheiro dele, para ajudar em pesquisas, hospitais, orfanatos, escolas. O que falta é instituição idônea para poder fazer o serviço realmente certo, porque tem um monte de instituições que só estão lá para ganhar dinheiro. Gente, a gente começa... Oh, desculpa, Marlon. Perdão. Ó, microfone, Marlon. Igual o senhor Colgate. O senhor Colgate. Yes! Ele depositava 10%. Aí foi crescendo, né? Foi 10, foi 15, foi 20, foi 25. Chegou uma hora que ele depositou 95, se eu não me engano, do dinheiro dele. Ele passava a doar 90% do dinheiro dele e viver com 10. Com 10. O camarada vive com 10, quanto que ele não tinha de dinheiro? É pô de rico. Tanto é que eu tenho Colgate na minha casa. Até hoje, o camarada foi e a bênção ficou. Mas o que pode você fazer? Começa lá com o seu arroz e feijão. O meu sogro fazia conta de 5 quilos. Minha sogra não fazia. E quanto mais ela dava, mais multiplicava no pote dela. Chegava uma hora que ela não tinha mais o que fazer. De tantas bênçãos que ela tinha que dar mesmo. Toma, você não quer, você não está precisando, porque está sobrando e eu preciso passar para frente. De tantas mesmo, porque quanto mais você dá na obra de Deus, mais Deus dá para você. Faz o teste. Faz o teste 30 dias. Senhor, esse mês eu vou fazer de tudo e tudo que eu puder, eu vou contribuir com a sua obra, com o meu tempo, com as minhas finanças, com a minha casa, com a minha vida, com tudo. Até a minha família vai junto. Todo ano a minha família para o Senhor. Eu garanto que a bênção vem. Então nós temos que dispor da nossa mente. Com a mente você pensa. Não tenha preguiça de pensar. Questionar. Nenhuma pergunta é idiota. Todas as perguntas são pertinentes. Ah, mas a minha pergunta é tão boba. Pode ser boba para você, mas você tem coragem de falar. E tem gente que tem a mesma questão e não tem coragem de falar. Todas as perguntas são válidas. Lembre-se, as suas emoções, elas acompanham a sua mente. Por isso que o apóstolo Paulo fala que você tem que transformar a sua mente. Porque se você continuar com a mente velha, você vai continuar fazendo as coisas iguais de sempre. Sua mente comanda, sua emoção acompanha e sua vontade decide. Sua mente comanda, sua vontade acompanha e sua vontade decide. Sua mente lidera, comanda. A sua emoção acompanha. E a sua vontade decide no final. Eu quero fazer isso ou não quero fazer isso? Minha emoção está dizendo o quê? O que que minha mente está dizendo? O que que a minha emoção está dizendo? O que que está acontecendo aqui dentro? E a minha vontade no final? É o ponto final. Olha só. Davi viu a mulher
do seu capitão. Pensou o quê? Ou lá em casa. Isso é rápido, hein? Aí a emoção dele, as motivações dele, ou lá em casa essa mulher. Aí ele decidiu, com a vontade, vou fazer minha vontade. Eu vou trazer essa mulher para minha casa. E as consequências vieram. Então pensa. Pensa primeiro. Ah, mas a minha emoção está muito forte, é a minha vontade que é para agora. Distrai. É igual a gente quando está de regime. Toma água que a vontade passa. Às vezes a gente acha que é fome, mas às vezes é só falta de água. Pode falar. É importante nessa passagem de Davi aí, que você falou agora, né? Que ele pecou, né? Se arrependeu, Deus perdoou. Verdadeiramente se arrependeu. Sim. Só que aí, às vezes, as pessoas pensam assim, né? Ah, eu pequei, Deus vai me perdoar. Só que a gente não... Como Davi, ele se arrependeu, porém, Deus disse que o fio da espada desceria sobre a casa dele. As consequências do pecado. Né? Então, quer dizer, é uma coisa para a gente ficar atento. Por mais que a gente peque, por mais que Deus perdoa, mas a gente vai colher a consequência daquilo ali que a gente fez. Sim, bem lembrado. Né? Todo pecado tem sua consequência. Por que Deus fala que não é para ter relacionamento sexual antes do casamento? Porque você não sabe. As pessoas não sabem se aquela pessoa que está com ela é a pessoa para a vida inteira. Porque Deus valoriza muito o casamento. Porque o casamento é a base de toda a existência da sociedade. E o que o mundo quer, a ideologia de hoje, mundana e satanista, é destruir a família. E começou, irmãos, destruindo a família quando tirou a mulher de dentro de casa. E colocou na cabeça do homem que ele não tem obrigação em sustentar a família. Porque Deus colocou o homem para sustentar a família e a esposa para cuidar dos filhos e da casa. Será que a mãe de John Wesley teria tempo de cuidar de 17 filhos se ela ainda tivesse que trabalhar fora? Será que ela ia conseguir ensinar a palavra de Deus para os filhos dela? Os 17 filhos. Se ela tivesse que ainda fazer trabalho para poder ajudar no sustento da família? Hã? Então o sistema, a primeira coisa que faz é tirar a mulher de dentro de casa, dando para ela independência anticoncepcional, liberação sexual. Vamos sair daquela escravidão, aquela ideia feminista de dizer que a gente é escravo do homem. Não é. A Bíblia diz que nós somos a parte mais sensível da relação, e o homem, por termos bíblicos, tem que dar a própria vida pela sua mulher. Quando a Ligiane pensar em passar numa poça d'água, o Cleiton tem que, não, eu vou te ajudar, meu amor. Atravessar a Ligiane na poça d'água. Olha lá, ela já deu a ideia, deita no chão para a Ligiane passar por cima. Nos termos bíblicos, olha só, não ri não, homem. Ri não, que agora eu vou jogar no colo de vocês. Nos termos bíblicos, se o homem quer submissão da mulher, tem que suprir toda a sua necessidade. Psicológica, financeira, emocional, de segurança. Você sabe por que os filhos hoje andam muito rebeldes? Porque espera do pai a segurança, porque quem traz segurança para a família é o pai. Por que o diabo está tirando o pai? Os pais estão abandonando os filhos. Uma mulher na África com 44 filhos, o pai simplesmente falou, eu não vou criar esse monte de filho que eu fiz, eu vou embora. E abandonou a mulher com os 44 filhos. Deus faz tudo perfeito, a gente é que estraga. A família é um senso perfeito. Quando eu cresço na santificação, eu estou agradecendo a Deus pela obra da redenção. É onde a graça vai abundar. Porque você não tem força sozinho. Você precisa do Espírito Santo para lutar contra o pecado. Por isso que o pastor falou sobre o fruto do Espírito. Então, se a minha carne quer fazer o que o Espírito não quer, significa que amar é escolha, ser grato é uma escolha, ser fiel é uma escolha,
Ser bondoso é uma escolha. Ser alegre é uma escolha. Eu escolho ser o que o Espírito Santo quer, ou eu escolho ser o que minha carne quer. Porque eu tenho uma mente que pensa, que decide. E se a minha mente é renovada pela palavra de Deus, eu tenho força para lutar contra as vontades da minha carne. Porque a minha mente lidera a minha vontade. Conserva as minhas emoções em paz. Porque quando eu estou ansioso, eu faço um monte de besteira. Nós já falamos sobre isso. Mas quando eu estou em paz, eu tenho como pensar melhor. Eu decido as coisas melhor. O que é uma vida consagrada? É uma vida separada do pecado. Se antes eu tinha mania de falar palavrão, eu não posso mais. Eu tenho que vigiar no que eu falo. Se eu gosto de falar mal dos outros, fofocar, eu tenho que parar com isso também. Se eu gosto de mentir, eu também tenho que tirar isso da minha vida. Porque senão não é evangelho. Então, de verdade, eu não acreditei no que Jesus fez para mim. Porque fé é ação. A fé, ela só é eficiente quando ela vem seguida de uma ação. Olha Pedro. Tempestade. Um homem vindo lá. Senhor, se é tu, digas que eu vá contigo. E Jesus olhou para ele e simplesmente diga: venha, Pedro. Pedro agiu. Fé. Então, se você diz crer, pratique. Guarde isso. Uma vida consagrada é a única resposta coerente para ser dada para quem foi perdoado. Se você realmente crê no perdão de Deus, você vai viver uma vida separada do pecado. Se você crê que Jesus te perdoou, você vai viver separado do pecado. Tá bom? A gente vai continuar semana que vem. O pastor vai falar e já vai despedir a igreja. Amém, graças a Deus. A misericórdia de Deus é a causa de nós não sermos consumidos, né? Tanto que o pecado, ele traz a morte, né, irmãos? Quantas pessoas estão mortas andando, são os mortos-vivos, né? Nós vivemos, na verdade, um grande... Como é que é aquela série lá? Como é que é? Hã? Walk Dead, como é que é? Hã? Isso. Então, nós vivemos hoje assim, irmãos, as pessoas mortas, porque por dentro não há felicidade. E elas se apegam, alegrias delas em presentes, em substâncias palpáveis, mas nossa alegria, ela vem naturalmente da presença de Deus, do Espírito Santo, porque quem tem o Espírito Santo de Deus é alegre, não depende de ganhar as coisas, ou é claro que nós esperamos ser abençoados, né, materialmente, né, mas isso não nos tira a felicidade se nós não ganharmos. Pelo contrário, nós já somos felizes porque temos a libertação. Eu sempre falo isso, os irmãos estão cansados de ouvir que cada culto é uma libertação, é uma alegria para mim participar aqui dos cultos. Então, eu quero fortalecer o convite para essa noite. Ligue para os irmãos. Quem tiver o contato do Wilson, eu vou ligar para ele. Ligue para o Wilson. O Wilson é uma pessoa que precisa ser evangelizada e convidada, saber que a igreja ama ele. Então, eu ligo, mas se você ligar, é mais um reforço. Lembre-se dos irmãos que porventura não estão vindo. Ore pela Luana. A Luana precisa de muita oração. Nós precisamos marcar um dia com ela, viu, Alessandra, aqui, quando tiver menos gente aqui na igreja, para a gente orar por ela, passar um tempo orando aqui com ela, de jejum e oração. E o Senhor tem me tocado nisso aí. Irmãos, nós precisamos de músicos. Estamos convidando gente para cantar com a gente. Gente que tenha vontade de ensaiar. Nós vamos começar a marcar uns ensaios aí.
venha participar com a gente dos ensaios, para que a gente possa apresentar para Deus o melhor. Nós precisamos ter ensaio, para que a música não seja surpresa, né? Você vê que o povo do mundo, eles ensaiam muito, para ofertar ao mundo as coisas que eles fazem. Nós, então, para Deus, temos que dar o melhor, não é mesmo? E a música, ela é uma via muito poderosa, porque é a via que prepara o coração dos irmãos para receber a palavra de Deus. É o quebrantamento ali, né? O convite ao Espírito de Deus está vindo sobre os irmãos. Senhor Jesus, obrigado, meu Pai, pela oportunidade de aprender mais um pouco nesse domingo maravilhoso, ensolarado que o Senhor nos deu, já no finalzinho de ano, Senhor, onde os nossos corações vão ficando aí, Senhor Deus, apreensivo, muitos acontecimentos estão aí no ar, Senhor Deus, muitas dúvidas, muitas incertezas, inseguranças, Senhor Deus, mas a certeza que nós temos de que o Senhor está no controle de todas as coisas, Senhor. Que o Senhor, ó Pai, vai na frente, Senhor, desbravando, Senhor Deus, ó Pai, garantindo, Senhor Deus, a nossa salvação. E já lembrando, Senhor Deus, e os irmãos já sabendo de que a nossa pátria não é aqui, mas a nossa pátria, Senhor Deus, a gente luta, Senhor Deus, e busca por uma pátria, Senhor Deus, ó Pai, novinha, a nova Canaã, Senhor, onde não há corrupção, onde não há desabores, nem tristeza, nem dor, e aonde o Senhor ordena a bênção perpetuamente, Senhor. Muito obrigado, Jesus. Despede-nos na tua paz, Senhor Deus, os nossos lares, podemos ter um almoço maravilhoso na sua presença, cheio da tua paz, Senhor Deus, guardando nossos corações de desabores, de novidades tristes, de acontecimentos inesperados. Senhor Deus, guarda o nosso domingo, que à noite nós possamos vir, Senhor Deus, com alegria, com o coração cheio de júbilo e ofertar, Senhor Deus, nossa gratidão, nosso louvor, nossa adoração, Senhor Deus, depositar no teu altar, ó Deus, porque nós queríamos ofertar muito mais daquilo que nós somos, Senhor Deus, mas nós estamos em processo, e mais à frente eu sei que nós alcançaremos patamares maiores, porque o Senhor que começou a boa obra terminará em nossas vidas, em nome de Jesus, Senhor. Que a graça do nosso Deus, o grande amor de Deus Pai, as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja com esta amada igreja, hoje e para todos sempre. Quantos pode dizer? Amém, graças a Deus.